Olá, está começando mais um Papo Socialista e hoje o nosso programa recebe a professora Socorro Ribeiro. Oi, Socorro. Oi, olá, gente. Estou aqui à disposição para bater um papo sobre a minha militância no movimento sindical e no partido que eu milito, o PSTU. Massa, Socorro. Para a gente começar, eu queria perguntar quem é Socorro Ribeiro, onde você nasceu e como que iniciou a sua militância política? Eu nasci em Pendências, mas me naturalizei em Natal, porque me mudei, meu pai trouxe a gente, eu tinha 3 anos de idade e eu ainda não era registrada. E aí me registrou como natural de Natal. Me criei no Igapó e minha militância, assim, eu comecei a estudar no Padre Miguelinho, né, o ginásio, que hoje é o Fundamental 2. E daí a gente começou numa luta já para meia passagem de ônibus, né, a passagem estudantil, que até então nós não tínhamos, que era nos anos 70, né, meados dos anos 70. E nos anos 80, eu conheci o Dário Barbosa na Redinha. Eu coordenava um grupo de jovens da Igreja Católica com o padre Tiago. E nesse movimento do grupo de jovens, eu conheci o Dário porque ele já era professor do Dulce Vanderlei na Redinha. E também ele já era militante, né, da Convergência Socialista e também militante na luta sindical, né, na luta em defesa da educação pública. E nesse período dos anos 80 eu me casei, né, me afastei um pouco, mas voltei nos anos 90 como professora de creche, e a creche na época era da Sentas, da Ação Social, ainda não pertencia à educação, e a gente era muito explorado, e daí a gente já começou a se mobilizar, a organizar os trabalhadores de creches já para a luta. Inclusive tivemos algumas reuniões no espaço do Sindicato dos Rodoviários, que na época nos emprestou, para a gente já organizar. E aí, em 99, passei no concurso de Extremóis e assumi lá em 2000. Quando assumimos, lá nós já tivemos o quê? Conheci a Ana Célia, a professora Ana Célia, de Ceará-Mirim, e o professor José Roberto, que já eram militantes do PSTU e também dirigente do SINT, da Regional de Ceará-Mirim. E como a gente começou a ser atacado em Extremóis em 2000, ficamos 6 meses sem salários, aí a regional veio, né, organizar a luta em Extremóis, que não tinha núcleo do SINT ainda. Daí organizamos uma comissão provisória, essa comissão para a organização da luta, né, e negociação junto à Regional de Ceará-Mirim. Daí começou minha luta sindical em Extremóis, nessa comissão provisória, e também conheci o PSTU nesse período, né, através da Ana Célia e do José Roberto, e eu já conhecia a pessoa do Dário, mas até então eu conheci o Dário na Convergência, e nesse período de 2000 o Dário já era militante do PSTU, o PSTU já tinha sido fundado e o Dário já era PSTU. E começamos a luta nessa comissão provisória e em 2005 teve a primeira eleição de Extremóis para o núcleo do SINT, da Regional de Ceará-Mirim, e também entrei no PSTU. Né? Eu até então era simpatizante e a partir de 2005 passei a ser militante do PSTU e também dirigente sindical do núcleo de Extremóis. Sim, Socorro, essa sua militância mais organizada no movimento sindical, como você colocou, ela iniciou por volta dos anos 2000, não é isso? 2000, em volta dos anos 2000. Você é atualmente diretora licenciada, né, isso do SINT, do Núcleo de Extremóis e de Ceará-Mirim, né? Recentemente, a regional passou por eleição, né? A Chapa 2, ela também venceu, né, a eleição. E como que você recebeu essa vitória da chapa que você compõe? Pronto, eu estou na coordenação geral do SINT de Extremóis e de Ceará-Mirim. Hoje estou licenciada, né, para as eleições e também a concorrência na Chapa 2, mesmo licenciada. E a gente recebe o quê? A vitória em Ceará-Mirim, a vitória da Chapa 2, não foi uma vitória qualquer, né? Porque a gente estava numa luta contra uma burocracia sindical que tinha toda uma estrutura que a Chapa 2 não tinha, né? A Chapa 2 não tinha toda essa estrutura para a campanha, como também não tinha a estrutura de colocar
fiscais e organizar no dia da eleição, né, para todas as rotas. Mas a vitória foi muito importante, principalmente no núcleo de Extremóis, que reconhece, que compreende o que é uma categoria, uma base organizada na luta, organizada para lutar, que é esse o sentimento que a categoria de Extremóis expõe, né, que a sindicato é para lutar junto com a sua base e para a sua base, e não por fora e nem com conciliação de classe. Então, foi muito importante esse reconhecimento da categoria e de eleger a Chapa 2 numa eleição que não foi muito fácil, por toda a conjuntura, com a conjuntura, né, que nós estamos passando, que não é uma conjuntura muito difícil para a classe trabalhadora. Então, essa eleição a gente recebe muito, muito feliz mesmo de saber que nossa regional vai continuar na luta da classe, vai continuar com independência de classe, independente de qualquer governo que esteja, né? Porque a gente compreende que qualquer governo que esteja à frente de prefeituras ou de Estado e a nível federal estão para atacar os direitos da classe trabalhadora e diminuir cada vez mais esses direitos. Portanto, a gente recebe essa eleição, essa vitória, com muita alegria mesmo, e agradecendo muito mesmo a nossa base por compreender o que é um sindicato de luta. Sim, você também constrói o movimento Muda Sinti, né? Isso que é oposição ao Sinti estadual. E qual que é a diferença, qual a importância desse movimento, dessa oposição ao Sinti, né? Que a gente entende que é um sindicato que está do lado dos governos, né? Um sindicato governista. Olha, a gente constrói o Muda Sinti, né, que é uma oposição ao Sinti estadual, porque a gente compreende que essa direção do Sinti estadual, ela não representa os direitos, ela não luta pelos direitos da categoria, mas faz muita conciliação de classe, né? O que a gente está passando em Natal hoje, né, os ataques do prefeito Álvaro Dias, que vem atacando a educação de uma forma muito ferrenha, né? E a gente vê que com o Estado, né, também aí com a governadora que está aí, essa conciliação de classe que existe enfraquece muito o movimento. Então a gente da oposição Muda Sinti, a gente acredita que o sindicato ele tem que ouvir sua base. Não podemos ir numa assembleia e a base aprovar encaminhamentos e a direção não que esses encaminhamentos, a direção, ela não coloca em prática, ela não assume quando aquele encaminhamento que a base aprovou não era o que a direção queria, mesmo a maioria tendo aprovado, eles não encaminham, eles não concretizam na prática. Está muito burocrático. É muito burocrático, só quer encaminhar aquilo que eles estavam defendendo, fica só lá na anotação. Então a gente compreende que a importância de sindicato, independente de governo, é isso que a oposição luta. A oposição luta muito, nós da oposição do Muda Sinti, para que o estatuto do Sinti, no nosso sindicato, ele tenha alterações, mas que venha beneficiar o conjunto da categoria. Porque assim, as eleições acontecem, como aconteceu a eleição da estadual, da direção estadual, e a gente percebe que se tem um número de sócios, mais de 30 mil sócios, e não chega a votar um terço desses sócios nas eleições, porque são eleições que não tem quórum, é uma eleição de um dia, né? Quer dizer, uma categoria que é o maior sindicato do Estado, né? Em termos de associados. Como é que se faz em um dia, quando a gente sabe que tem professores que hoje estão naquela escola, né? E amanhã ele já não vai estar, porque são professores de disciplina, tem uma carga horária. Então, muita gente deixa de votar, porque as urnas passam correndo, e às vezes nem passa em todas as escolas. Então, nós queremos a democracia de verdade nos nossos sindicatos. Queremos que todo mundo tenha o direito de votar e que escolha a chapa que quer, mas que tenha a liberdade, né, e o direito, pelo menos, de votar. Mas não uma eleição corrida, como acontece. E também essa burocracia de não ouvir suas bases, a formação política da nossa categoria. Quanto tempo essa direção não investe
informação política para a nossa base, cursos, seminários, estudos de polo, reunir. Olha, o que tem melhor do que a gente ouvir nossas bases, né? Visitar as escolas, fazer aquilo que já foi feito, sim. O Cinto Estadual já fez muitas vezes no passado, estudo de polo, reunir 5 escolas que tem ali próximo no Gramoré, no Pajuçara, e se vai ter uma assembleia a próxima semana, fazia esses estudos de polo, reunindo várias escolas e ouvindo a base, né? Em Ceará-Mirim nós fizemos isso em 2019, em 2018, em 2020 fomos impossibilitados de fazer os estudos de polo devido à questão da pandemia, que foi suspenso, né, as aulas presenciais, ficou as aulas remotas, né, devido à questão da Covid, mas a gente vai retomar, né, próximo ano aí, esses estudos de polo, porque a gente tem que ouvir nossas bases. Então, por isso que a oposição, Muda Cinti, acredita nisso. Não temos que fazer conciliação de classe. Não podemos ir para as negociações, para dentro das negociações, sem levar a base. Toda reunião que nós temos com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, a gente forma uma comissão com a nossa base, que é importante, revezando essas pessoas para participar, porque é muito bom que a base esteja presente dentro das negociações, coisa que a gente não vê aqui. Infelizmente, quando a gente sabe, já houve audiências, não tem ninguém da base, só a direção. Tudo bem, a direção é eleita para representar, mas a direção representa, mas junto, deve negociar junto com a sua base. Até porque quando a base está junto, a base é quem está lá no chão da escola, porque alguns diretores do sindicato precisam ficar com a disposição para dirigir a luta, é verdade, né? Então, tem que se afastar um pouco da escola para dirigir o sindicato, porque também toma muito tempo. E é muito bom que a gente tenha essa licença classista para o movimento sindical. Mas a gente tem que ouvir quem está no dia a dia, no chão da escola, que são os trabalhadores e trabalhadoras, né? E também os estudantes. Então, é muito bom que o sindicato se envolva também com os estudantes, né? Por exemplo, os grêmios estudantis, né? Mesmo no ensino fundamental 2, né? Ouvir esses estudantes, a sua pauta também, né? Que também não é fácil, né? Os estudantes também, eles precisam ser ouvidos, e nada melhor do que o Sindicato da Educação para fortalecer os estudantes nas escolas com a sua pauta também, porque quando os estudantes conquistam, o professor também conquista. Quando o professor conquista, os estudantes também conquistam. Porque a luta é coletiva. É uma luta coletiva, né? Porque a valorização do profissional em educação, com certeza vai melhorar a aprendizagem dos estudantes. A estrutura de escola, né? O dia a dia, porque agora a gente sofreu muito nessa pandemia. Professor e professora teve uma carga muito pesada, né? Porque as escolas desestruturadas, os governantes não investiram em tecnologia, nem para professor e nem para aluno, né? Durante esse tempo todo, e nessa pandemia mostrou a falta desses recursos, né? E como prejudicou muitos alunos que não tinham acesso à internet nenhuma, né? Devido às condições financeiras, professores também, né? Devido à desvalorização, também tiveram que mesmo sem reajuste, né? Nem a correção do piso, como aqui em Natal não foi feito em 2020, os professores tiveram que investir em equipamentos tecnológicos para poder atender aos alunos que também não tinham culpa do que estava acontecendo, né? Dessa situação toda. Então, é muito importante um sindicato que esteja no dia a dia, ouvindo a sua base e construindo a luta junto com a base, e não em separado e dentro dos gabinetes, com negociação por fora da base. É isso que o Muda Cinti acredita, que um sindicato tem que ser assim, classista, independente de governos, né? E levando a pauta da sua base, independentemente das divergências políticas, mas tem que ouvir sua base. É a base quem tem que estar lá, construindo junto, né? Porque cada um pensa, é verdade, cada um tem a sua liberdade de escolher, né? Mas a pauta da educação, ela tem que ser uma pauta com os trabalhadores e com
os estudantes. Porque se não for assim, a gente não vai conquistar, a gente vai se enfraquecendo. Quando a gente vai lutando em separado e só a direção lá, vai conquistando migalhas, mas não vai construindo aqui uma educação pública de qualidade como um todo, que é o que a gente luta. Gente, muitas escolas desabaram agora na pandemia e a gente não vê isso na pauta de alguns sindicatos, inclusive do nosso, aqui do estadual, lá, né, denunciando o governo do estado, né, denunciando os prefeitos. Tem que denunciar. Inclusive não importa o prefeito. Olha, lá em Pitangui mesmo, em Extremóis, uma escola estadual, está no chão. Quanto tempo esse povo não vem lutando para o Lígia Navarro ser construído? Construído, está funcionando dentro de outra escola estadual, que é a Escola da Juna, que já não tem estrutura nem para os alunos de lá. Imagine para outra escola. Então, é uma luta constante e que os governos não estão nem aí para atender. E o Muda Sinta tem essa postura. A oposição Muda Sinta, inclusive onde a gente dirige, em Marizal, em São Gonçalo do Amarante, em Ceará-Mirim, a nossa luta ela é unificada com a base e com os outros movimentos, agora não com governos. A gente queremos negociar, mas negociar a pauta da categoria, e não o que é conveniente para os governos, mas o que é conveniente para a base, para os estudantes que estão lá no dia a dia das escolas, né? É quem sofre. Sim, Socorro, acho que você tocou num ponto muito importante, né, que foi esses ataques à educação durante esse período de pandemia, né, porque os trabalhadores e as trabalhadoras da educação foram uma das categorias mais atacadas, né, nesse momento de pandemia, né, com as aulas remotas, falta de estrutura, como você bem colocou, né. No início desse ano também, vocês fizeram a greve, né, isso, em defesa do piso. Comenta um pouco sobre esse movimento. Fizemos a greve, né, aqui em Natal, mas foi uma greve com uma boa participação da base, verdade. Mas aqui em Natal a luta fica um pouco enfraquecida, porque aqui há muito tempo não tem concurso público para efetivos, só tem concurso seletivo. Então, muitas escolas, os professores são temporários, né? Isso é uma coisa boa para a prefeitura, né? Porque esses profissionais, eles não têm carreira, né? Então, mesmo assim, a greve foi muito forte, mas o prefeito atacou, né, de forma jurídica, né? E aí houve um recuo, né? Porque o judiciário notificou o sindicato, né, para multa, tanto do sindicato, né, como também dos dirigentes do Sinti. E aí houve um recuo e não houve avanço nenhum. A pauta da greve, que era os 33,24% do piso de 2022 e os 12,24% do piso de 2020, a gente só conseguiu 6,42% do piso de 2020. Os outros 6,42% do piso de 2020, o prefeito, ele vetou o que a Câmara mandou, né? O complemento, a emenda nessa greve que a Câmara fez para ser pago o restante dos 6,42%, ele vetou, e aí na luta dessa greve, o veto foi derrubado, mas até agora, que era para ter sido pago no mês de junho, os 6,42% ainda não recebemos, ele não apresenta o pagamento e também não conseguimos os 33%, nem negociar nada. Ele diz que a gente não tem direito, né? É isso que o prefeito alega. Então, não houve ganho financeiro, como também não houve ganhos nenhum de estrutura, de melhorar o funcionamento das escolas. As escolas continuam do mesmo jeito, com a estrutura e com as condições de trabalho e muita exigência. O que a Secretaria de Educação de Natal faz é exigir demais dos profissionais em educação. É uma exigência muito grande. Os professores trabalham demais, sabe? E, infelizmente, não se sente respaldado pelo sindicato de afrontar, entendeu? De se fortalecer, né?
Inclusive foi aprovado na Assembleia de não participar de formação da secretaria e nem do planejamento presencial na escola, né? Mas eles têm medo, por quê? Porque o prefeito descontou o salário. O meu foi descontado R$ 1.800 da greve. 12 dias, foram 22 dias de greve e foi descontado 12 dias de greve. Então, foi descontado R$ 1.800 no salário do mês de maio, né? Então, um ataque muito brutal à categoria. E até agora não foi negociado, né? A categoria aprovou que não vai mais repor esses dias, porque já foi pago com dinheiro, só estão repondo os 10. Até agora não houve foi muito ataque, principalmente no bolso, né? Porque, e foi aprovado na Assembleia uma campanha solidária, né? Que o Sinte emprestasse um certo percentual para a categoria que foi mais prejudicada, quem mais precisava. Aí o Sinte aprovou uma campanha solidária, mas para arrecadar com as outras entidades, mas que até agora não apresentou, inclusive na última Assembleia que teve essa semana, estava lá no boletim que ia discutir, um dos encaminhamentos era apresentar o resultado da campanha solidária e aprovar, decidir como é que seriam, quem seriam os contemplados com essa campanha. Mas nem foi falado na Assembleia. Não foi colocado, a gente não sabe. E até agora os professores, que só têm um vínculo natal, que foram os mais prejudicados, estão com seus salários até hoje, com suas dívidas aí, né? Porque com certeza acumulou as dívidas, pagamentos, e até agora não houve uma saída pelo sindicato e nenhuma saída pela prefeitura. Sim. Então, são muitos ataques que a gente está passando em Natal. Em relação ao Estado, vocês também fizeram greve, né? A educação também teve greve no Estado. O Estado também teve greve, né? A proposta da governadora foi de parcelamento, né? Do pagamento dos 33,24, e que até agora ainda não foi pago tudo. Ainda está aí, inclusive tem muita gente reclamando também, porque um acordo que tinha de pagar os aposentados parece que não foi cumprido ainda. Então, também não é diferente. Os ataques também não são diferentes, porque a greve do Estado, que acabou mesmo por cima da base, de quem estava fazendo a greve, né, porque veio pessoas de todas as directs, veio pessoa que não estava no dia a dia da luta, e aí conseguiram... No dia da aprovação? No dia da aprovação do término da suspensão da greve. Foi muito revoltante, porque quem estava em greve mesmo não queria a proposta da governadora, porque até se viu de exemplo para a maioria dos municípios onde a gente estava negociando, né? E todos eles só apresentavam a partir daí o parcelamento, porque diz que a própria governadora, que é professora, que está governadora, inclusive eles diziam assim, que é a mãe do piso, né? Porque ela era relatora da lei do piso. Não parcelou, porque aí a gente não vai parcelar, que tem muito menos, quer dizer, o município arrecada muito menos que o Estado. Então, se viu de um exemplo ruim para os demais municípios, inclusive onde a gente atua, como Ceará-Mirim, Extremóis, né? E Elmarinho. Agora, Elmarinho, antes da proposta da prefeita, Elmarinho já tinha pago todo. Então, os professores de Elmarinho, porque já receberam em janeiro mesmo, né? Todo o piso. Então, foi o único município onde a gente atua que não parcelou. Porque foi antes da proposta da governadora. Sim, Socorro, como você avalia a gestão de Fátima em relação à educação e à classe trabalhadora? Eu acho que não é diferente dos outros governos, não, sabe? Que já passaram no Rio Grande do Norte, não. Não tem diferença. Porque as escolas desabando. Eu sou professora. No caso da Fátima. Foi dirigente sindical, inclusive do nosso sindicato. A pauta de luta da educação não muda. Vem se arrastando. A estrutura, valorização, né? Estrutura de escola, valorização do profissional, a questão do cumprimento das leis, fardamento de estudante, merenda, tudo não muda. E a gente luta hoje a mesma coisa. Com a governadora, tem escola de Goianinha que desabou, tem escola de Pitangui que desabou.
Por que que deixou desabar? Por que que não fez assim que assumiu, já que a prioridade seria educação, já que ela é educadora? Por que que não fez um levantamento, como é que estavam as escolas do Estado, todas as escolas, e não começou a ter um planejamento de investimento na educação? Eu não acho que ela seja diferente, infelizmente, dos outros governantes. Ao contrário, se o reajuste do PIS, se o PIS é lei e é para ser pago em janeiro, por que que precisou uma greve no Estado? Precisou uma greve para parar, para poder ela negociar ainda uma proposta rebaixada. Uma proposta que não contemplava no momento o pagamento da lei que ela mesma foi a relatora. Então não agiu diferente dos outros governos, não. Que todo ano é assim. Para se ter a correção do piso salarial, é preciso greve. Na maioria dos municípios e dos estados. Então aqui sempre foi assim e ela fez a mesma coisa. Eu acho que os aposentados, né, que reclamam dos seus direitos, que ainda não foram contemplados. Inclusive ela aplicou a reforma. Inclusive ela aplicou a reforma aumentando a alíquota, inclusive atacando os aposentados. Que podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente do governo Bolsonaro. Aqui no estado ela podia ter feito diferente. Aí alegam que se não aprovasse, não vinha recurso. Não. Podia ter enfrentado o governo Bolsonaro e não ter aplicado. Aplicou pior do que um dos municípios onde a gente dirige. A reforma da Previdência daqui, olha, que os sindicatos lutavam contra a reforma da Previdência, né, do governo Temer, que inclusive vinha lá do governo Dilma. A reforma da Previdência já estava na ordem do dia desde o governo Dilma. E aí, no governo Temer, foi-se contra a reforma da Previdência. E quando o Bolsonaro aprovou, foi aplicada aqui no estado, pela governadora. Poderia ter feito diferente, mas não fez. Portanto, segue. E também a mesma governadora que dizia, né, que os Alves, né, acabou com o Estado, hoje ressurge os Alves, que acabou com o Estado e aí vai reconstruir o Estado? Será que os Alves vai reconstruir o Estado agora? O Estado que eles acabaram? Então, como é que os Alves que governaram esse Estado, que atacou os direitos da classe trabalhadora, que acabou com o Estado, e a governadora hoje traz de volta, alegando que vai oferecer melhoria. Durante esses 4 anos de governo, o que a gente avalia é que para a educação foi a mesma coisa. Veio entregar notebook agora. Por quê está entregando notebook agora? Porque não entregou em 2020, que foi o auge da pandemia. Às vésperas da eleição, né? Às vésperas das eleições. Interessante. Os professores tiveram que comprar aparelhos tecnológicos em 2020 para poder atender, dar aula em casa, para poder montar a sua aula. Porque um celular nosso, ele não era mais nosso, né? Era um celular para atender a todas as salas de aula. Professor de disciplina, que tem 10, 15 salas de aula, ele tinha que ter um celular só para as aulas. Então, tiveram que comprar. E celular potentes. Uma internet de ponta. Não é uma internet qualquer. É uma internet que a gente usa na nossa casa, ali para conversar. Diferente. Então, tivemos que investir nessa. Por que a governadora, professora, que sabe o que o professor estava passando nas aulas remotas, inclusive fomos atacados de vagabundos que não estavam ganhando dinheiro sem trabalhar, mas a governadora, em momento nenhum, foi para as mídias defender a sua categoria e dizer como é que os professores estavam vivendo nesse período de pandemia, tendo que mudar toda a logística da sua casa e toda a logística da sua vida, principalmente as mulheres professoras, que são a maioria nessa categoria, né? Que tiveram que se virar nos 30 dentro de casa para poder cuidar de seus filhos, para poder cuidar de sua casa e dar aula dentro de casa. Porque uma coisa é eu me arrumar para ir para o meu local de trabalho, né? Deixo minha casa lá e vou. Outra coisa é eu estar fazendo da minha casa uma sala de aula e estar dentro de casa
É muito mais difícil. E então houve um custo muito grande. Aí a governadora agora está entregando notebooks nas vésperas das eleições, né? E quando os professores já voltaram às aulas presenciais. Então, a gente fica analisando. Por que essa governadora não se sensibilizou com os professores em 2020? Né? Pelo menos no meados de 2020. No auge da pandemia, no auge da quando pandemia, precisava-se mais desses recursos, né? E o professor tiveram que... E nem tinham valorização, não receberam nem um centavo a mais, né, para investir. Ao contrário, se endividaram mais ainda para poder garantir as aulas. Porque quem tem compromisso com os estudantes, com a escola pública, são os profissionais em educação. São eles que têm um compromisso. E é verdade. Eles que constroem a escola pública e eles que se doam para a escola pública, né? Ao contrário, muitos investiram foi em escolas privadas, né? Muitos governantes investiram foi em faculdades privadas, em escolas privadas, e não investir em educação pública. A governadora agora está aí com esse programa dos IES, né? Os institutos estaduais, né? Colocando aí como se fosse. Se for igual aos CEPs, as escolas de tempo integral, do que a gente está vivendo, né? Se for naquele modelo, infelizmente, não é educação pública de qualidade. Infelizmente não é, né? Porque os professores das escolas de tempo integral e os estudantes, eles são muito penalizados, porque não há uma escola de tempo integral de verdade, né? Com os laboratórios funcionando, com os estudantes e também com a carga horária paga corretamente para os profissionais em educação. Uma lei que possa garantir um plano de carreira para os profissionais que trabalham a dedicação exclusiva no Estado, que eles estão sendo muito penalizados na sua carga horária em termos de financeiro, em termos de valorização. Sim. Socorro, você tocou também num tema bem interessante, né, em relação ao governo Fátima, né, que agora ela também vai tentar a reeleição, né, isso para o governo. Você tocou na questão das alianças, né, que Fátima ela está na chapa, né, com o vice dela, um Alves, né, o Walter Alves, e para o Senado é o Carlos Eduardo. Socorro, eu queria perguntar, vocês têm muitas coisas que aproximam, né, porque vocês dois são mulheres, né, são mulheres negras da educação, têm uma história de luta no movimento sindical, né? Mas o que esses elementos aproximam vocês? E o que é que separa? Qual a diferença dessas duas candidaturas? Da sua... Da Fátima e da nossa. É justamente isso, né? Porque, infelizmente, a Fátima, ela governa para uma classe, que não é a classe trabalhadora, né? E nós estamos nos dispondo, da nossa luta sindical, para a classe trabalhadora, e não para beneficiar um pequeno grupo que domina, né, as riquezas do país. Ao contrário, né, no Estado aqui, a Fátima podia ter cobrado as dívidas dos ricos, né? Ia melhorar o quê? A educação, saúde, todos os serviços públicos, né, a segurança pública, tudo o que nós não temos, né, funcionando de qualidade, que deveria ser. Então, a diferença da nossa candidatura é essa. É que nós lutamos em defesa da classe trabalhadora, né? Aqui, dos mais oprimidos, dos mais explorados. Enquanto que a governadora, mesmo sendo mulher, negra, ela não governa para a classe trabalhadora, para a classe mais explorada, para os mais oprimidos. Ao contrário, o Estado aumentou o estado de miséria da população. Isso não foi só com a pandemia. A pandemia foi o caos, mas já vinha sendo atacado. São muito desempregados. Ainda tem muitas crianças e adolescentes fora das escolas. Muito. Porque não tem escolas. E nem os pais têm dinheiro para pagar a escola privada, né? Muitos desempregados, não tem nem o que comer.
Como é que vai ter dinheiro para colocar seus filhos em escola privada? A saúde pública, né? Quantas pessoas estão há 2, 3 anos esperando uma ultrassonografia? Quantas pessoas estão desde 2020 esperando fazer uma ultrassonografia pelo SUS? É porque não tem dinheiro? Não. É porque não é prioridade os serviços públicos. Ao contrário. É escolas sendo fechadas, porque quando a escola cai, que não está funcionando, ela está fechada, ela não está funcionando naquele prédio, né? São hospitais, inclusive hospitais fechados, aqui no Rio Grande do Norte, no governo da governadora. E essas alianças, olha, o Walter Alves, ele votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da reforma da Previdência, que acaba com nossos direitos. Aí vem ser o vice. Vão governar para quem? Para a classe trabalhadora que eles atacam? Com certeza não. Porque se eles pensassem na classe trabalhadora, não teria votado a favor da reforma trabalhista. Né? Porque quantos trabalhadores hoje estão aí ganhando R$500 e sendo super explorados, porque a lei trabalhista dá essa brecha para os empresários contratarem como eles querem. E os operários, com a sua mão de obra, hoje se humilham a receber abaixo de um salário mínimo para sobreviver, enquanto que eles recebem salários altíssimos, ainda tem auxílios, ainda tem toda a mordomia, e eles não se colocam no lugar dessa classe trabalhadora. E a gente que vive no dia a dia, convivendo com os pais dos nossos alunos, que chegam na escola chorando, porque não tem o que comer. Quantas vezes as crianças chegam de manhã na escola e olham e dizem que nem jantou? Aí como é que uma criança dessa vai para uma sala de aula assistir aula se nem jantou? Imagine tomar café pela manhã. E muitas vezes a merenda da escola é muito precária para atender a alimentação. A governadora também não pensou nisso, né? De cardápios, de merenda, que venha atender a fome dos nossos estudantes. Eu não vi a governadora ter um projeto para melhoria da educação pública como um todo, nem para profissionais e nem para os estudantes. Né? E essa aliança é isso, é pensando simplesmente em ganhar as eleições. Não é ter um projeto para melhorar a vida da população do Rio Grande do Norte no seu conjunto. Não. Os ataques são seus mesmos, né? Os alvos sempre atacaram, enriqueceram cada vez mais e deixaram a população cada vez mais pobre. E hoje ressurge aí nessa aliança para governar o Estado, né? E daqui a pouco chega novamente ao governo, né? Os alvos, e assim vai. Parece assim vai e volta, e a classe trabalhadora é quem vai sempre a mais prejudicada. Mais prejudicada, né? Porque não é brinquedo não, são muito desempregados, muita gente passando fome mesmo. Amanhecer o dia e não saber o que vai comer e se vai comer durante aquele dia, que não é qualquer coisa, não é. E nas escolas a gente está vendo uma situação muito, muito delicada, né? As crianças e adolescentes que já vêm de uma pandemia com aulas remotas, já sendo prejudicados por não ter, né, acesso à tecnologia, e também agora o fator fome, que não tem ninguém que aprenda, que tenha disposição para fazer qualquer coisa com fome. Então, a nossa candidatura tem essa diferença. Nós temos o programa que é para a classe trabalhadora, enquanto que eles têm um programa para beneficiar um pequeno grupo, que são os ricos. Socorro, além da Fátima, né, a gente também que tem esse viés mais que ela diz que tem origem popular, né, mas na verdade não rompe com os interesses dos ricos e poderosos, né? Além da candidatura da Fátima, tem também a candidatura da Cloriza, né, que ela é declaradamente uma bolsonarista, né, do Partido da Mulher Brasileira, né, e tem a Sui da Rosália, né? Então temos 3 mulheres, né, que estão concorrendo aí ao governo,
né? E qual a importância da sua candidatura, né? Você como vice da Rosália, qual a importância da chapa do PSTU nessa disputa com essas outras mulheres? Oi, primeiro, a gente está vendo aí, Fátima é mulher, vem da origem popular, como ela fala. Mas qual a política da Fátima para as mulheres durante esse mandato, primeiro mandato dela? Né? E já foi deputada, senadora. Quais as políticas para as mulheres? Aqui no Rio Grande do Norte, ao contrário, aumentou o feminicídio, aumentou a violência contra as mulheres. Mas as casas-abrigos, foi construída no governo Fátima alguma casa-abrigo aqui no Rio Grande do Norte? Permanece uma casa-abrigo. Qual a política que essa outra candidata, a Cloriza, também tem para as mulheres? Se é bolsonarista, já não respeita a mulher, né? Porque é um governo machista, né? Que ataca as mulheres, inclusive a gente não vai esquecer, né? Que ele dizem que as mulheres, né? Elas nasceram numa fraquejada, né? Então, como é que essa mulher vai ter política para as mulheres? Qual é o projeto para as mulheres? A Fátima também não tem. A Fátima não teve nenhum projeto para... não, porque a Lei Maria da Penha foi aprovada no governo Lula. Foi criada no governo Lula. Sim, mas aí, a lei é um papel? Desde que a Lei Maria da Penha foi aprovada e implementada, qual foram as políticas aqui no Rio Grande do Norte, desses governos, principalmente no governo da Fátima? Teve também a governadora Rosalba, que também é mulher, né? E agora a governadora Fátima. Fátima veio do movimento sindical, diferente da origem da Rosalba, é verdade. Mas ela vinha da origem dela, né, popular, da luta de classe. Ela teve políticas para melhorar, para ampliar as casas-abrigos, para ampliar a proteção às mulheres. A violência doméstica contra as mulheres aumentaram. As mulheres se submetem a chegar até morrer dentro dessa violência doméstica. É porque querem. Então, nós temos que ter projetos de verdade, políticas públicas de verdade para as mulheres. Porque esse feminicídio aí, esse combate ao feminicídio, a esse machismo, né? Ao contrário, o que a gente vê muitas vezes são atitudes, né, que fortalece mais ainda o machismo. Então, nossa candidatura, nós temos que ter políticas públicas de verdade para as mulheres. E combater diariamente essa violência que a gente vive nesse país contra as mulheres. Aqui no Rio Grande do Norte a gente fica assim, ó, todos os dias a gente se depara com matérias, com reportagens de violência contra as mulheres, violência domésticas. E pior, todos os dias morrem mulheres vítimas do feminicídio. Todos os dias. Inclusive aqui no estado. Essa semana estava até passando uma reportagem, né, da Natália, aquela que foi agredida, sofreu violência, né? Sim. Em Extremóis o ano passado, em 2020, aliás, e ela falando, né, que não é fácil, é verdade, não é fácil denunciar. Não é. Você vive correndo risco diariamente, né? Porque você precisa viver, fazer, né? Então, fica muito vulnerável. Uhum. As mulheres ficam muito vulneráveis. Falta essa rede de apoio, né? Falta essa rede de apoio, que fortaleça, né, que essas mulheres se sintam, né, amparadas, né, se sintam protegidas. Mas não, essas mulheres, quando elas têm a coragem de denunciar, mesmo assim elas ficam com medo, né? Medo, porque não tem essa rede de apoio que tem essa proteção para elas. Elas têm que trabalhar, elas têm que tocar a sua vida, porque precisa comer. E é nesse que elas morrem, que elas são vítimas. Por isso, porque não tem essa rede de apoio que garanta, né, a sobrevivência dessa mulher e da sua família
e que elas não corram, no dia a dia não fique se arriscando. Muitas aguentam, sofrem por não ter essa rede de apoio, por não ter uma política pública consistente para a proteção às mulheres vítimas da violência doméstica, né? Então, nossa candidatura coloca esse projeto de políticas públicas de fortalecimento de apoio às mulheres. Sim, né? Socorro. De combate a essa violência doméstica. Socorro, para a gente ir finalizando, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua expectativa, né, para essa campanha, né, para essa tarefa que você está assumindo agora como vice-governadora, né, junto com a Rosália, tanto as expectativas nacionalmente quanto aqui no estado. Olha, não é fácil, né? Aliás, as eleições não são fáceis, né? Nessa conjuntura agora, mais difícil ainda. Agora, a gente tem uma coisa. Temos um programa muito bom, né? Temos como dialogar com a população sem medo de dialogar, porque nós temos um programa consistente e queremos apresentar, sim, esse programa para o conjunto da classe trabalhadora, para a população do Rio Grande do Norte. E a nível de país, né, a nível de presidente, nós temos a Vera, a nossa candidata a presidente, a Vera Lúcia, né, que é uma mulher também operária, negra, né, mulher de luta, né, que sofre no dia a dia essa exploração do que é ser uma operária, né? E aí, a nível não vai ser fácil, não. Há uma polarização muito grande, né? Um momento de polarização aí do presidente aí atual, do Bolsonaro, com o o Lula. Parece que só existe essas duas candidaturas, né? O pessoal não para. E outra desvantagem nossa é que nós não temos, como dizer assim, vivemos num Estado democrático de direito. Que democracia é essa? Que nós não podemos participar, não iremos participar de nenhum programa de televisão, de nenhum debate. Aí, isso é democracia? Se tem 10 candidatos, 12, era para ter, todos eles têm o direito e a liberdade, o espaço de apresentar, de dialogar com a população e apresentar suas propostas, né? Mas, infelizmente, nós já saímos numa desvantagem muito grande mesmo, porque nós não temos tempo na televisão, nós não temos participação nos debates, só se as emissoras, agora as emissoras podem nos convidar para os debates, mas não tem interesse de nos convidar. Né? Inclusive a Band recentemente vetou a gente. Isso, né? A Band recentemente já tinha confirmado a nossa participação da Rosália, e simplesmente vetou. Não aceitou mais que a gente participasse, alegando o número, né, e o espaço. Bom, se você vai promover um debate e quer ouvir as propostas de todos os candidatos e candidatas, teria que ter um espaço, né, que pudesse compor todo mundo, né, abrigar todo mundo, mas que todo mundo tem o direito. Então, nossa candidatura ela é uma candidatura muito boa. A Rosália é uma candidata de luta, né? Tem todo um histórico de luta em defesa da saúde pública, e é uma camarada que está todos os dias, no dia a dia, lutando pela melhoria da classe trabalhadora e dos serviços públicos. Portanto, nossa candidatura, ela é uma candidatura classista, uma candidatura de luta, uma candidatura para a classe trabalhadora, para o povo pobre, para as mulheres, negros, LGBTs. E nós vamos apresentar nosso programa com muita tranquilidade e com muita segurança, porque é o que a gente defende, o que nós queremos para toda a população e para todos nós. Que os ricos paguem suas dívidas e que a classe trabalhadora tenha os seus direitos garantidos para poder viver. Porque hoje até isso está sendo negado à classe trabalhadora, viver. Porque com a miséria que nós estamos passando, né, de exploração, né, de rebaixamento de salários, de retirada de direitos, a classe trabalhadora está vivendo de uma forma muito, muito difícil. Não é fácil, não é fácil. Eles até
Se adoecer, então, é um caos, porque infelizmente os governantes não investem em saúde pública, não investem em educação pública e muita gente está morrendo nas UPAs por falta de atendimento, não é dos profissionais que estão ali trabalhando, é por falta de investimento dos governantes no sistema de saúde pública. Uhum. Então, nossa candidatura não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, porque é a única candidatura que vai bater em todos, porque nós não vamos defender ricos, não vamos defender empresários, nós vamos defender a classe trabalhadora. Então, nós vamos mostrar a saída, sim, e que os governos que estão aí e os que estão pretendendo entrar, se quisessem fazer uma política para atender a classe trabalhadora, seria muito bom, mas infelizmente não é. O que eles querem é uma política para beneficiar um pequeno grupo, que é quem banca suas candidaturas, né? Que é quem investe nas candidaturas, e nós já saímos também, assim, porque nós não somos financiados por nenhum rico. Então, nosso partido, nossa candidatura é a candidatura da classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. Sim, Socorro. Muito obrigado. Quero agradecer, né, a sua participação aqui no nosso programa, né? E a gente finaliza aqui mais um Papo Socialista, né? Na próxima semana temos mais um convidado. Até mais. Eu quero agradecer aqui a minha participação. Obrigada, Tiago. E dizer que queremos, sim, um programa socialista para a classe trabalhadora. E eu aqui participando aqui desse bate-papo socialista, muito bom. Muito obrigada e até a próxima.